Alves, você está no canal Em Tempo, um canal que trata de economia e de finanças e que naturalmente fica interessado nessa nova lei que surgiu em agosto de 2021, que é a lei que estabelece as sociedades anônimas de futebol. E a mais recente proposta de acordo de SAF foi realizada entre o Grupo City e o Grupo Bahia, o Esporte Clube Bahia, onde está prevista uma folha salarial de 120 milhões de reais por ano, ou 60% das receitas líquidas da venda de futebol. Isso é muito ou é pouco? Para responder essa pergunta, a gente tem que primeiro comparar com a própria história do Esporte Clube Bahia e depois comparar o Esporte Clube Bahia com o que gastam os principais times da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Se a gente comparar com o Bahia, essa proposta de 120 milhões, que dá um pouco menos de 10 milhões por mês, já que no Brasil existem encargos trabalhistas, como por exemplo o 13º, de modo que 120 milhões não pode ser simplesmente dividido por 12, mas essa folha de 9 milhões e alguma coisa é mais que o dobro do que o máximo que o Bahia já pagou por mês quando esteve na Série A. Portanto, para a história do Bahia, é uma folha salarial que o Bahia nunca teve. É suficiente para ter um grande desempenho esportivo? Vamos começar a comparar com alguns valores. Enquanto que a proposta é de 120 milhões para o Bahia, o Flamengo gastou 380 milhões e o Palmeiras tem uma previsão de gasto de 340 milhões para esse ano. Portanto, não seria uma folha de salarial para se equiparar a esses dois times. Porém, colocaria o Bahia entre os 10 ou 8 maiores orçamentos de gasto salarial no Brasil. Mas temos que ver alguns fatos adicionais. Primeiro, os dados que os clubes revelam no Brasil não são plenamente confiáveis porque alguns incluem direito de imagem e outros excluem direito de imagem. 120 milhões seria acima do orçamento do Bragantino e do orçamento do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou Sul-Americana e agora está na final de Libertadores, né? Por outro lado, também nós temos que considerar que a qualidade do gasto do Grupo City é melhor, porque o scout que o Grupo City tem, com mais de 100 funcionários trabalhando no mundo, faz com que a eficiência da escolha do jogador seja muito mais interessante do que clubes que têm gestão amadora ou próxima de amadora, ou que são profissionais, mas numa escala um pouco mais restrita. O terceiro elemento é que também está contando a possibilidade de 60% da receita. O Bahia, no pior dos anos que teve, em 2021, quer dizer, um ano de pandemia, com patrocinadores com fragilidade financeira, sem público no estádio, com dificuldade dos sócios pagarem o clube, teve 208 milhões, portanto, o orçamento seria acima de 120 milhões para gastar com folha salarial. Num ano normal, o Bahia teria por volta de 300 milhões, se nós contarmos que agora os patrocinadores do Citigroup são muito maiores do que aqueles que o Bahia podia obter, que há uma receita de estados. Então, se nós colocássemos, por exemplo, 300 milhões de receita, excluindo a venda de jogadores, nós teríamos um orçamento de 180 milhões, né? E juntando com a eficiência do Grupo City, essa seria uma folha muito interessante. E, portanto, os torcedores do Bahia devem ficar otimistas e os críticos e analistas devem levar isso em conta. Nós vamos abordar mais aspectos aqui sobre a SAF, já fizemos outros vídeos, aguardamos vocês nessas ocasiões.